Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo Galante, faço parte aqui da equipe de professores do Gran Cursos Online e estou aqui para proporcionar a vocês mais um curso, principalmente para você que irá realizar o concurso para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nós vamos falar então sobre uma importante norma que está presente lá no seu edital. Nós vamos falar sobre a Lei 9454 de 97, é uma lei importantíssima que reúne ideias que somadas às ideias da Lei 7.116 fará com que você então tenha ali uma clara noção sobre a questão da identificação. Bem, desde já, certamente você já me conhece de outros cursos. Se você ainda não me conhece, farei uma breve apresentação e automaticamente mais algumas considerações e depois trataremos especificamente sobre o conteúdo do nosso curso. Vamos lá? Simbora comigo então, professor Eduardo Galante. Vamos falar sobre a Lei 9454. Você então que irá realizar o concurso para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe o seu caminho e que você seja trilhado de sucesso, de realização e automaticamente isso incluindo a sua aprovação no concurso para a Polícia Civil. Dentro daquela nossa perspectiva de estreitar a nossa parceria, aqui eu faço uma breve apresentação, repetindo, meu nome é Eduardo Galante, aqui tem um pouco da minha trajetória acadêmica e profissional, salientando, reforçando o fato de eu ser servidor público há 29 anos, todos eles na área da segurança pública. Então, eu estarei aqui como professor, mas também como alguém que já conhece bem a área. Além disso, quero desde já me colocar à sua disposição para eventuais comentários, dúvidas. Eu estou então aqui no nosso fórum, professor Eduardo Galante, e também nas redes sociais, professor Eduardo Galante por extenso. Tudo bem? Então sejam muito bem-vindos. Qual será o objeto do nosso estudo? Nós vamos falar sobre a Lei Ordinária 9454. Esta lei aí, ela instituiu o número único de registro de identidade civil, gente. Professor, será que isso é uma realidade? Será que nós teremos condições de implantar isso no Brasil? Bem, essa é uma discussão para outro ambiente, não é isso? O que é isso aí, professor? Deixa eu te explicar o que é isso aqui, mais ou menos. Imagine que você tenha um único número de identidade. Porque hoje é muito comum, por exemplo, que pessoas que morem em diversos estados da federação, por exemplo, tenham vários registros. Então tem gente que tem identidade de São Paulo, de Minas Gerais, da Bahia, ou seja, tem vários. E se nós tivéssemos um único registro, um único número, e esse único número tivesse esta abrangência, será que é possível? Bem, esta lei tem este propósito. É claro que isso custa muito dinheiro, tecnologia, mas para nossa prova o que interessa é a informação. E a informação aqui nós a temos. Então, vamos lá? Simbora comigo, vamos tratar desse assunto. Então, a Lei 9454, ela propõe o quê? O registro único, o número único do registro de identidade civil. E com isso, cada brasileiro, seja nato ou naturalizado, terá uma identificação ali, tá? E essa identificação, ela se dará em relação à sociedade e também com os organismos governamentais. Então você utilizará este número para todas as suas relações, sejam relações sociais ou relações com os órgãos, sejam eles privados ou públicos, não é isso? Então a ideia é essa. Um número de registro de identidade único, beleza? Professor, será que nós vamos ter isso? Olha, é bem possível que sim, tá bom? Mas como para a nossa prova o que cai são ideias, vamos trabalhar com estas ideias então. Então a Lei 9454, ela instituiu o Cadastro Nacional para o registro, o Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil.
A ideia é o quê? É que cada cidadão, então, cada pessoa tenha um único número de registro de identidade civil. E evidentemente que neste registro estarão ali dados que servirão para identificar tais pessoas, tais cidadãos. Ah, professor, será que nós teremos isso muito em breve? Eu acredito que sim, ok? Nós temos tudo para que isso ocorra. Dentro desta linha, nós podemos ainda obter a seguinte informação: a quem caberá definir, então, a entidade que irá centralizar as atividades de implementação. Isso caberá ao Poder Executivo. Então é ele quem vai definir aí a entidade que será responsável por centralizar essas atividades de implementação, de coordenação e também de controle do Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil. E, no caso, esta entidade, ela será, na verdade, o órgão central do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil, ok? Então, esta é a proposta inicial. Aí, dentro deste aspecto, a gente ainda pode tratar de outros assuntos, como, por exemplo, gente, a União, ela ficou então autorizada a realizar um convênio tanto com os estados como o Distrito Federal para a implementação desse registro único, ou seja, desse número único de registro de identificação civil. Então aqui nós estamos diante de um contexto federativo, não é isso? Somos uma república federativa. Isso significa dizer que nós somos constituídos por entes federativos. E justamente por isso a União irá firmar esse convênio com os estados e com o Distrito Federal, justamente buscando a implementação deste número único. E mais, professor, os estados e o Distrito Federal, aqueles que assinarem o convênio, signatário significa o quê? Quem assinou. Os estados e o Distrito Federal, aqueles que assinarem o convênio, eles irão participar de que forma do Sistema Nacional de Registro? Gente, eles participarão do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil e eles ficarão responsáveis tanto pela operacionalização como também pela atualização nos respectivos territórios deste cadastro. Ah, professor, quer dizer que se o Estado assinou ou se o DF assinou aquele convênio, significa dizer então que a partir daquele momento ele participará então desse Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil. Perfeito! Professor, mas como se dará esta parceria? Ela ocorrerá, esse convênio, né? Se dará em regime de compartilhamento com o órgão central. Significa dizer que os estados e o Distrito Federal que participam deste sistema irão cooperar, ok? E nesse caso, gente, nós precisamos ter em mente o seguinte: quem irá disciplinar a forma de compartilhamento? Será o Estado, professor? Não, será este órgão central. É ele quem vai disciplinar a forma de compartilhamento. Então aqui nós temos os papéis dos estados, nós temos o papel da União, do Distrito Federal, na questão então da implantação do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil. Olha, será incluída na proposta orçamentária do órgão central do sistema a provisão de meios necessários e aí há o acompanhamento de um cronograma de implantação. Professor, por que o senhor trouxe essa informação? Gente, porque essa lei, apesar de já estar vigente desde 97, ainda nós estamos caminhando de maneira, bem devagar para a implementação desse sistema. Por quê? É caro, depende de muito dinheiro, logo a gente não tem esse dinheiro disponível e daí então já são 11 anos, não é verdade? Bem, professor, para ratificar essas informações que o senhor trouxe aí, tem como a gente elaborar algumas questões? Claro que tem. Você achou mesmo que eu não iria elaborar algumas questões com vocês? Pois é. Esta lei, gente, ela é bem curtinha, ela é uma lei pequenininha, mas ela contém muitas informações.
E evidentemente que estas informações são informações preciosas. E aqui eu tenho a oportunidade de apresentar a vocês algumas questões que já foram cobradas em concursos anteriores e que servirão para que a gente possa ter uma base do que poderá ser cobrado. Então, eu peço a sua ajuda para que a gente possa resolver. Simbora comigo. Sobre o registro de identidade civil, ou seja, a Lei 9454, e alterações, assinale o órgão responsável pela sua implementação. Opa! Quem é o órgão responsável pela sua implementação e execução? O Poder Executivo? Não, o Poder Executivo ele não é o órgão responsável. Os estados e o Distrito Federal, por meio da remessa do cadastro biométrico? Não. Não será os estados nem o Distrito Federal o órgão responsável pela sua implementação e execução. O Poder Executivo Federal? Sim. O Poder Executivo Federal aí sim, tá? O Poder, então, Executivo Federal, ele regulamentaria a lei e providenciaria ainda no prazo de 360 dias e as condições necessárias para o início da sua implementação. Isto consta lá da lei, tá? Esse prazo. Eu acredito que esse prazo não vai ser cobrado mais pelo tempo da lei, mas isso aqui está de acordo com o texto da lei. E logo, em tese, a letra C está correta. Letra D. A Prefeitura, juntamente com o Ministério da Integração Social, para que este remeta as informações do cadastro, né, do número de identificação social e também o PIS/PASEP, para que esse número seja usado como número único de registro de identidade civil, com a finalidade de evitar duplicidade. Gente, em algum momento você viu isso na lei? Em algum momento nós falamos de prefeitura, em algum momento nós falamos de Ministério da Integração Social? Em nenhum momento, pessoal. Logo, evidentemente que aqui nós temos aquele tipo de questão que eu mencionei a vocês, que é aquela questão onde a banca aqui, no caso, introduz informações que não estão no contexto originário da lei e com isso, então, tenta confundir o candidato. Nós, eu e você, nós não cairemos nessa. Logo, a gente já sabe que a única resposta possível aí é a letra C. Vamos ver? Letra C. Ixi, eu não tô tão ruim também não, viu aí? Eu estou até razoável, estou fazendo com vocês. Vamos para mais uma questão. Com relação ao número único do registro de identidade civil, então eu já sei qual é o assunto, é a Lei 9454 e suas alterações, estabelecem que os municípios deverão ter um órgão local integrado ao Sistema Nacional de Registro e Identidade Civil. Nós em nenhum momento falamos dos municípios, nós falamos dos estados e do Distrito Federal. Não há qualquer menção sobre os municípios. Os estados da federação deverão incluir na proposta orçamentária dos órgãos regionais a provisão de meios necessários com cronograma de implementação e manutenção dos sistemas. Não, isso aqui é a União, tá? É o Poder Executivo Federal, não há nada de estados aí. Os estados já têm ali os seus orçamentos com os seus respectivos órgãos de identificação. Cada cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, será identificado em suas relações com a sociedade e com os organismos governamentais e privados pelo referido número único. É verdade, gente. Isso aqui, então, nós falamos agora, seja brasileiro nato, seja naturalizado, seja nas suas relações sociais, nas suas relações com o Estado ou ainda com os órgãos privados. Para, então, esta pessoa haverá o quê? Um único número desse sistema. Então, logo, essa questão aqui, a letra C, está correta nos termos do que nós aprendemos. Mas isso não tira a nossa responsabilidade. Vamos analisar outras questões. A União, gente, deverá firmar convênio com os estados e o Distrito Federal para a sua implementação. Olha só que interessante isso aqui. Lembra do que nós falamos? Presta atenção nisso aqui, ó. A União. Quero até voltar para que você possa ver o quanto vamos dizer assim, né? O quanto a nossa banca é cruel.
fica a União autorizada a firmar convênio com os estados e o Distrito Federal para a implementação do número único de registro de identificação. Então ela ficou autorizada, a União. Aí olha só o que a banca colocou aqui na nossa questão. Vamos lá. Então, a União deverá, professor, o senhor está de brincadeira comigo. A única palavra errada é deverá. Pessoal, eu quero novamente chamar a sua atenção para estes aspectos. Eu sei que no momento em que você bateu o olho aqui, você falou, não, o professor falou isso aí. É a União que vai firmar convênio, mas ela ficará autorizada. Ela não, em nenhum momento eu falei que ela deverá. Então, muito cuidado com estes aspectos. A banca que irá realizar o nosso concurso, ela gosta de trocar essas palavras, onde é poderá por deverá, onde é convênio por contrato, onde é preferencialmente por exclusivamente. Não quer dizer que seja sempre, mas em algumas oportunidades, como esta que eu acabei de mostrá-los, você certamente poderia ficar confuso. E é comum, porque se você analisar a letra C e a letra D, eu tenho certeza que a primeira sensação que você teve é que as duas estavam corretas. E olha, não tiro a sua razão, a primeira impressão é esta mesmo. Mas aí é que entra o candidato preparado, é aquele que consegue enxergar aquilo que o outro que não se preparou não consegue. Aqui logo você entendeu que nós não temos o verbo deverá, tá bom? Vamos lá? Vamos seguir em frente? Gente, a União deverá firmar convênio, deverá com os municípios, pelo amor de Deus, município sequer foi mencionado. Então, logo, a única resposta plausível e possível é a letra C. Professor, que ódio desta banca. Trocou ali poderá por deverá, professor. Gente, é assim, mas tenham fé, sigam em frente e prepare-se para ter um resultado à altura do desafio. Vamos lá. Mais uma questão molezinha, que é para vocês saírem, né, com a sensação do dever cumprido, com a sensação de moral. Vamos lá, eu e você? Me ajude então aí a enxergar essas questões. Quero ver todo mundo pensando aqui comigo. Me ajude aqui a raciocinar isso aí. Simbora. Gente, com relação ao número único do registro de identidade civil, da Lei 9454, perceba uma coisa aqui nessa questão. E aí você vai falar assim, professor, mas o senhor acabou de cobrar essa questão. Gente, novamente eu quero chamar a sua atenção para isso. São questões que têm o mesmo teor, a mesma coisa e que foram cobradas em dois concursos diferentes. Em 2 anos, assim, com diferença de um ano para o outro, de um para o outro. Então, por aí, fica aquela máxima que eu defendo, que é o seguinte, é muito importante que você sempre pratique exercícios anteriores de todas as disciplinas. Por quê? Olha, principalmente da banca específico, pois é muito comum que a banca cobre a mesma ideia. Às vezes, o conteúdo da questão até muda um pouquinho, mas a resposta é a mesma. Agora, em outras oportunidades como essa que eu acabei de te mostrar, a banca só mudou o quê? A sequência das alternativas. Só isso. E o restante foi totalmente mantido. Então fica esse alerta, justamente porque eu sei que vocês têm praticado bastante e isso realmente é importante na nossa preparação. Nós acabamos de resolver essa questão, simbora comigo, qual que é a resposta? Já que a gente acabou de responder, e aqui está, gente, olha, cada cidadão brasileiro, então, seja nato ou naturalizado, ele será identificado em suas relações com a sociedade ou ainda com os organismos governamentais e privados pelo referido número único. Nós acabamos de ver essa questão anteriormente e isso então ratifica nossas ideias, ok? Logo, a única resposta possível, letra B. Vamos para mais uma. O Sistema Nacional de Registro Civil tem como órgão central
O Ministério do Trabalho e Emprego, nem em nenhum momento eu falei isso. Ministério das Cidades, Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, Ministério do Planejamento. Professor, em nenhum momento realmente o senhor falou sobre quaisquer destes ministérios. Por isso eu coloquei essa questão aqui para você, porque a banca, às vezes, ela tende a conciliar informações. Então, há uma informação que à época era importante, e agora, então, eu repasso para você que o Sistema Nacional de Registro Civil, gente, o órgão central dele será o Ministério da Justiça. Então, se cair na nossa prova qual é o órgão central do Sistema Nacional de Registro Civil, você então marque Ministério da Justiça. Logo, gabarito letra D. E mais uma questãozinha, esta aqui, moleza, moleza, moleza. Basta apenas você marcar certo ou errado. A Lei 9454, ela instituiu o número único de registro de identidade civil, ou de registro civil, pelo qual cada cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, será identificado em suas relações com a sociedade e com os organismos governamentais e privados. A todo momento eu falei com você sobre esta ideia. A todo instante eu mencionei esta ideia com vocês. Ou seja, esse número poderá ser utilizado em quais situações? Nas suas relações sociais, nas suas relações com os órgãos governamentais e nas suas relações com os órgãos privados. Estas ideias, então, poderão ser utilizadas nestes contextos. E isso, pessoal, podem ter certeza, se tem algo que eu entendo que é muito bom para estar na nossa prova, é justamente esta ideia. E é por isso que eu reforço, não deixem de fazer ali um resumo com as principais ideias. Evidentemente que essa questão está o quê? Correta, ok? Gente, então, só relembrando aqui a vocês, fazendo um resuminho bem rápido. Não esqueçam destas informações que nós acabamos de trazer para vocês, porque são informações que eu quero que vocês levem para a nossa prova. Então, ficou instituído o quê? O número único de registro de identidade civil. Esse artigo aí é o que mais cai em prova. Esse número, então, será utilizado nas suas relações sociais, com os órgãos governamentais e privados. Sem dúvida, o seu artigo 1º é o mais cobrado. Depois, eu trouxe mais algumas informações que são necessárias, falando deste cadastro. Depois, eu trouxe para você que o Poder Executivo ele vai centralizar as atividades de implementação. Nós teremos um órgão central, que é o Ministério da Justiça. A União, ela fica autorizada a firmar convênio, ela não está obrigada, então como a lei coloca lá na questão deverá e não é deverá. Depois eu trouxe a informação para você então que haverá um regime de compartilhamento, onde então Estados e Distrito Federal que assinar esse convênio irá compartilhar as suas informações. Depois eu trouxe que será incluído na proposta orçamentária a provisão dos meios necessários acompanhadas do cronograma, e aí eu não coloquei que esta provisão ou essa proposta ocorrerá no âmbito dos estados e do distrito. Ocorrerá no âmbito do órgão central do sistema, que no caso é o Ministério da Justiça, portanto é no âmbito federal, ok? Depois nós trouxemos aqui as questões. De novo, eu quero salientar que o artigo 1º é sempre o mais cobrado, não é isso? Eu trouxe aqui, então, todas essas questões, mostrei para você que a questão pode se repetir, a banca tem por hábito fazer isso, daí a importância de você, então, estudar por questões anteriores, tá? Trouxe para você a informação que o artigo 1º é o mais cobrado, tanto é assim que eu trouxe aqui, ó, pelo menos 3 questões para você com as mesmas informações, e isso, então, certamente o preparará para qualquer cenário. Ok? Meus queridos guerreiros, minhas queridas guerreiras,
chegamos ao final de mais um curso, graças a Deus. Então, nós encerramos mais um curso. Foi um curso com uma aula bem curtinha, mas vocês puderam perceber que é uma aula de grande importância, com muitas informações, e é justamente desta forma que eu quero que você pense e raciocine. Eu quero que você vá para a prova em condições de acertar todas as questões de legislação. Nós estaremos aptos. Essa que é a grande missão. E missão dada é missão cumprida. Nós vamos cumprir, ok? Vou ficando por aqui. Um enorme beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Aliás, nossa próxima aula não. Até a nossa próxima oportunidade, que poderá ser o seu churrasco da aprovação. Se Deus quiser. Tchau, gente. Fica com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.